Olá, meus amados, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os nossos queridos e amados irmãos. Que o Senhor Jesus possa estar abençoando a sua vida poderosamente. Querido, como todas as vezes, sempre falo para você, é uma grande emoção falar um pouquinho sobre a palavra de Deus, falar sobre o que o Senhor Ele fez e faz sempre ao nosso favor, e sempre um dia após o outro o Senhor tem algo novo para fazer sobre as nossas vidas. Eu quero lhes contar uma história abençoada, mas eu quero lembrar de um versículo que está, no meio da história onde nós vamos narrar, porque eu quero narrar uma história baseada no livro de Marcos, no capítulo número 5, todo mundo sabe, que fala sobre a mulher do fluxo de sangue. E o versículo que eu quero usar, queridos irmãos, é o ponto base da fé, que está no 5, capítulo 5, e o versículo de número 34. Amém, queridos? Aleluia! O capítulo 5, versículo número 34 do livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, para nossa meditação, que diz o seguinte: e ele disse-lhes: filha, tua fé te salvou. Glória a Deus. Analise, querido. É o nosso ponto base, esse início de versículo, onde o Senhor Jesus Cristo vai estar dizendo para aquela mulher do fluxo de sangue. Nós vamos entender essa história, E ele disse, filha, a tua fé te salvou. E de ser curada desse mal. Eu quero, queridos irmãos, historiar para você. A Bíblia Sagrada, queridos, ela vai relatar uma história muito linda. Diz a Bíblia que havia uma mulher que há 12 anos padecia de um fluxo de sangue, de uma hemorragia. Nós vamos saber que no livro de Levítico ele vai falar muito bem sobre o que é o significado do fluxo de sangue. Ela estava em período menstrual, só que esse período menstrual ele não tinha acabado, permaneceu desde o primeiro dia, e ela viu que as coisas já não estavam muito boas para ela e procurou médicos, talvez rezadores, professores de umbanda, de qualquer coisa assim, para encontrar sua cura, encontrar a melhoria para o seu problema, para encontrar a solução do seu problema. E diz a Bíblia que depois dela tentar, nós temos referência, temos nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, tem a mesma história falando sobre a mulher do fluxo de sangue. E nós vamos observar, meus amados irmãos, que ela não encontrando a cura em nenhum desses lugares. E nós vamos ver que quando foi escrito o livro de Levítico, a Bíblia fala que tudo que a mulher que estava com este problema, estivesse com fluxo de sangue, porque o período menstrual da mulher raramente é 7 dias, passando disso já causa um pouquinho de problema, digno de ser procurado os médicos. E nós vamos ver que todo aquele que tocasse nela, ou que ela tocasse nesse período menstrual, pela lei de Moisés, se tornava impuro. E nós vamos ver que ela era exilada, ou seja, ela estava em um arraial somente das pessoas que estavam ali com o mesmo problema dela. Mas igual esse problema dela, a Bíblia só relata que havia simplesmente ela que estava há 12 anos sofrendo com esse fluxo de sangue. E nós vamos observar que, eu acredito e vou conjecturar, que chegou uma das suas amigas, que ainda tem sempre aquele que nos apoia, irmãos, porque apontar você, louvado seja Deus, levanta uma multidão, mas para te ajudar, queridos, muitas vezes não se levanta nenhum, mas às vezes se levanta sempre um para te dar apoio. Vai em frente que você vai conseguir. E alguém falou: olha, vai passar um homem por nome Jesus Cristo de Nazaré, filho de um carpinteiro,
e de uma mulher chamada Maria e tal. E eu vi dizer, eu estou conjecturando, que esse homem, ele faz milagres. Eu vi dizer que cegos conseguem ver através do poder que ele tem. Eu vi dizer que aleijados andam, louvado seja Deus, através da voz desse homem. Eu vi dizer que os surdos, ele ouvem, louvado seja Deus, através desse homem Jesus de Nazaré. Eu vi dizer também que ele ressuscitou um homem já de 4 dias que estava morto. Ele tem muito poder. E aquilo ficou na mente daquela mulher. E ela disse, eu irei em busca de um milagre. Só que a mulher, eu conjecturando que a mulher que chegou para ela e falou, eu estou conjecturando, estamos historiando, ela disse, olha, mas tem um pequeno probleminha, porque ele está rodeado de uma multidão de pessoas. Existe há cerca de 30 mil pessoas ao seu redor. Para você chegar até ele é um pouquinho difícil, hein? Mas ela colocou na mente que ela precisava de uma cura. E quando ela ouviu, ela quis saber, e agora como vou fazer para ir até ele? Como vou fazer para chegar até ele? Como vou fazer para ficar curada? Mas eu não sei, eu só sei que se eu tocar na vestidura dele, ou na veste, ou no vestido, ou na roupa, como você queira entender, eu serei curada. Eu sinto. Mas a multidão era um dos maiores obstáculos. Aquela mulher não podia tocar em nada e ela se vestiu de roupas, colocou um pano sobre a cabeça para não ser descoberta e ela seguiu viagem. E nós vamos ver que aquela mulher prosseguiu avante e ela ficou sem saber de onde vinha Jesus, mas de repente ela olha e vê uma grande multidão, o coração dela acelera e fala, olha, ele vem por aí. E ela foi de encontro ao Senhor Jesus Cristo, se desviando de um e de outro, com muito medo também de tocar em alguém ficar impuro, e chegou até Jesus. E com um toque de um dedo, ela conseguiu tocar no Mestre. O que mais me emociona nessa história, queridos irmãos, é que quando ela tocou no Senhor Jesus Cristo, ele fala o seguinte, quem me tocou? E os discípulos falam para ele, mestre, como tu pergunta quem me tocou? O Senhor está rodeado de uma multidão de mais de 30 mil pessoas e tu pergunta quem me tocou? A multidão te aperta, te oprime. E o Senhor Jesus falou, não, alguém tocou diferente em mim. Porque eu senti que de mim saiu virtude. Eu fico emocionado de verdade, queridos. E o Senhor Jesus disse, de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Não foi qualquer toque que me tocou. Alguém com muita necessidade tocou nas minhas vestiduras. E aquela mulher prostrada já sobre o chão com muito medo, porque tudo que ela tocava tornava impuro. Eu creio que naquela hora passou pela cabeça daquela mulher, nossa, eu acabei de danificar o homem, ele ficou impuro, ele sentiu que eu toquei, alguma coisa aconteceu sobre ele, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? E ela ficou se tremendo, mas não teve medo. Ela disse, agora é tudo ou nada. Eu fiquei curada e ele ficou impuro porque tudo que eu tocava anteriormente ficava impuro. Mas eu quero lembrar, queridos irmãos, que nós vamos observar que ela não tinha tocado em qualquer pessoa. Ela tinha tocado no Santo dos Santos, aquele que é perfeito, aquele que é puro, aquele que não fica impuro com nada. Eu estou falando para você quase sem conseguir, estou emocionado, as lágrimas rolam, porque quando Jesus ele chega na vida do ser humano, na vida do cristão, pode não ter mais jeito, a medicina já pode ter abandonado, pode ter desprezado, pode ter mesmo também dito que não existe mais possibilidade, não tem mais solução. Mas eu quero dizer para você que a última palavra vem do Senhor. E o Senhor Jesus disse, alguém me tocou, de mim saiu poder, muito poder.
E aquela mulher se levantou e disse: Senhor, foi eu quem te toquei. Talvez eu penso que ela poderia esperar que o Senhor se levantasse contra ela e brigasse, dizendo que ela tinha deixado ele impuro, mas não, Senhor. Ele se levantou e disse: mulher, ei mulher. Jesus fala com aquela mulher e diz para ela, queridos irmãos, o seguinte: aleluia. O Senhor disse: mulher, vá em paz, porque a tua fé te salvou. Ser curada desse mal. Ele faz assim, Ele surpreende. Ele é o Senhor, o único que pode te abençoar. Então creia tão somente no seu milagre. O Senhor Jesus ainda não mudou, Ele continua o mesmo, Ele pode sempre te abençoar. Lembre-se, a última palavra vem do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Perdoe, irmão Cícero, espero que você entenda a minha mensagem. Porque sempre quando fala de Jesus, eu sinto que Ele está pertinho a contemplar e dizendo que Ele é testemunho de tantos e tantos milagres que têm acontecido nesses últimos dias, pois Ele também é o dono do seu milagre. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo.